Olá meus amigos, hoje esse vídeo vai ser um verdadeiro chute na porta do ESP01, mas calma aí que eu explico. O ESP01 é uma excelente ferramenta, um excelente microcontrolador para você estar trabalhando aí nos seus projetos de IoT. Porém, ele vem apenas com quatro portas lógicas, né? 4 GPIOs que você pode estar utilizando, sendo que duas delas é o RX e o TX, que você usa para interfacear com outros microcontroladores, por exemplo, o Arduino. Então, sobrando apenas duas GPIOs, A0 e A2, para você estar acionando aí seus atuadores, lendo seus sensores, enfim. Então, esse vídeo ele vai mostrar como que você pode expandir fisicamente o número de portas do seu ESP01 e abrindo aí um mar de possibilidades para projetos que você não teria com apenas aquelas duas portas lá que você tem aí para uso. Então, se você quer saber como que nós fizemos isso, fica aí no vídeo, assiste se você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Fica aí, assiste, se divirta e vamos nessa! Então vamos lá. Bom, nós temos aqui o nosso amiguinho ESP01. Então você vê que o tamanho dele é bem reduzido, né? Então assim é perfeito aí para projetos que você não precisa de um tamanho muito grande, né? Na verdade você quer um projeto com tamanho reduzido e a gente acaba esbarrando aí no problema da quantidade de portas. O próximo que poderia ser eleito aí para utilização seria o ESP32, né? Que seria esse aqui, porém a gente já nota o tamanho, né? Ele é bem maior do que o ESP01. O próximo seria o Arduino, por exemplo, só que aí a gente já vê que também o tamanho fica bem maior. Então, se você tem um problema que eu preciso desenvolver alguma coisa, mas precisa ser pequeno, uma opção boa é realmente o ESP01, né? No meu caso, eu estava desenvolvendo aqui esse circuito e eu precisava que ele fosse reduzido. Então, se eu pegar esse circuito que eu estava desenvolvendo e pegar já o ESP32, a gente já vê que ficaria inviável, teria que ser o ESP01. Porém, nesse projeto, eu precisava de um número de portas superior, então eu não poderia contar só com as duas GPIOs que eu tenho disponíveis. Eu também posso utilizar, né? Na verdade eu utilizo o RX e o TX como GPIOs também, porque na verdade eles são o GPIO 1 e o GPIO 3 do ESP01, então assim, você pode utilizar, existem umas particularidades para você poder utilizar essas outras duas portas, então você ficaria com 4, mas no caso desse projeto eu precisaria de 6 portas. E aí eu fui atrás para ver como que eu conseguia abrir fisicamente mais duas portas ali. Na verdade a gente pode abrir mais portas até. Eu posso até ter um recurso que é um conversor analógico digital, que eu também posso abrir uma porta física para isso e usar no ESP01. Isso daí eu vou fazer um vídeo mais na frente, abrindo essa porta para esse conversor analógico digital e ler algum sensor aí e mostrar no ESP01 como que isso funciona. Mas voltando ao assunto desse vídeo, para poder fazer esse tipo de alteração que eu acabei realizando, é preciso que você tenha algumas ferramentas aí na sua mão, né? Então, um deles, né, uma das ferramentas é um ferro de solda. Você vai ter que mexer com solda. Tem muita gente aí que corre disso, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. E aí você vai precisar também de
recurso aí que é fundamental, porque senão você não vai conseguir fazer, que é um microscópio. Existem esses microscópios que são igual esse aqui que eu acabo utilizando, eu estou até para substituir, que ele é de baixo custo e resolve. Assim, você consegue utilizar bem ele, e sem esses recursos, né, sem o microscópio, você não vai conseguir fazer essa alteração que eu vou mostrar, porque é impossível. Assim, o tamanho do pino, o tamanho do microcontrolador que está dentro da placa, dentro do ESP01. Se o ESP01 é pequeno, o microcontrolador é um desses quadradinhos aqui. Então, assim, é um tamanho bastante reduzido e você vai precisar, sim, de um microscópio para conseguir fazer. Mas isso daí você encontra fácil na internet e eu acho que você não vai ter nenhuma dificuldade em adquirir um e aí você consegue fazer. Então, eu vou mostrar o passo a passo de como você identifica, qual porta você pode usar. Existem portas que estão disponíveis, né, dentro do microcontrolador ESP8266, que você, na verdade, acaba não podendo utilizar, que ela tem uma função específica de uso. Então, você tem que avaliar, olhar no datasheet e identificar quais são as portas possíveis de você estar realizando esse tipo de manutenção. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, eu vou mostrar o passo a passo. Fica comigo e vamos nessa. E para conseguir iniciar esse tipo de trabalho é indispensável que você tenha acesso ao datasheet do ESP8266, porque é nele que você vai conseguir visualizar quais são os pinos que você pode utilizar, os recursos que você pode usar. Toda a documentação você encontra no datasheet do ESP8266. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês terem acesso. Então, olhando aqui o datasheet, nós chegamos aqui na definição dos pinos. Então é onde que você vai identificar todos os pinos disponíveis, né, no ESP8266 e quais você pode estar utilizando. Então a gente consegue visualizar aqui fácil os pinos que são disponibilizados por padrão, que é o GPIO 0 e o 2. Aqui a gente tem o TX e aqui a gente tem o RX. Esses são os pinos que vêm disponíveis no ESP8266. Então, olhando aqui, a gente já identifica um pino que a gente pode utilizar, que é o GPIO 4. E aqui em cima nós temos um pino que é o GPIO 5. Então, aparentemente, a gente poderia utilizar esses pinos. Porém, a gente tem que dar uma investigada um pouco melhor para descobrir se esses dois pinos não têm algum tipo de particularidade que impeça você de estar utilizando esses recursos aqui. Aqui no microcontrolador você tem uma marca e depois a gente vai visualizar isso daí no próprio ESP, uma marca que indica onde que está o pino 1 para você poder se localizar e dentro do ESP para poder fazer a manutenção. Então, os pinos escolhidos aqui é o GPIO 4 e o GPIO 5. Então agora a gente vai dar uma olhada na definição deles para ver se a gente pode utilizar esses pinos aqui. E aí a gente encontra o GPIO 4, que ele não tem nenhuma particularidade, ele é de input-output, então a gente pode utilizar esse pino. E aí vamos atrás aqui do GPIO 5, aqui está ele, GPIO 5, também de input-output, então ele é um candidato aqui, os dois são candidatos aqui a estar sendo expandidos na nossa plataforma, né? Aqui a gente pode observar também o GPIO 2 e o GPIO 0, ambos são input e output também. Então, esses daqui serão os pinos que
que nós vamos estar disponibilizando aí a mais no nosso ESP8266. Então vamos para o próximo passo. Bom, e agora na bancada nós já temos aqui o nosso ESP, o microscópio, posicionado ali para a gente fazer a nossa alteração. E aí no microscópio, na imagem do microscópio, a gente consegue visualizar, como eu falei, esse daqui é a marca do pino 1, que está aqui, pino 1. E aí logo abaixo, esse daqui é o pino 4, que a gente quer fazer a alteração. E aqui em cima a gente tem o pino 5, que a gente também vai fazer a alteração. Então o que a gente vai precisar fazer é soldar aqui um condutor, né? um fiozinho, que a gente possa utilizar ele para mandar e receber sinais, né? Os sinais elétricos aqui, para poder fazer os acionamentos dentro do nosso microcontrolador. Então, o próximo passo agora é a gente fazer essa solda nesse pino e nesse pino, e aí para dar sequência aqui ao nosso vídeo. E agora, pessoal, é a hora da solda. Então, o truque aí é você aquecer bem o condutor que você vai utilizar, estanhar a ponta dele, usar fluxo de solda, né? Colocar um pouco de fluxo ali, aí você estanha a ponta do condutor, dá uma molhadinha no fluxo de solda e com o próprio condutor você dá essa lubrificada ali no local com a ponta, e na sequência você entra ali com o seu ferro de solda, uns 400 graus mais ou menos o ferro tem que estar. Você encosta o ferro no condutor e ele vai fazer o trabalho de transferir o calor e vai fixar ali na porta que você deseja. Ali a gente já finalizou a solda. Fizemos um teste ali para ter certeza que está tudo bonitinho. E aí, a partir daí, o próximo passo é a gente colocar código nesse microcontrolador e aí partir para a aplicação e testar essas duas portas aí, e a gente vai ter 6 portas para brincar, né? Vamos brincar aí com 6 portas no ESP, fazer uma aplicaçãozinha aí. E vamos lá. E agora vamos dar uma olhada em como que ficou e vamos pro código. Agora nós vamos dar uma olhadinha no código. Nós estamos agora com o Arduino já Studio aberto. O código é relativamente simples, né? Então a ideia aqui é utilizar um LED RGB, que a gente possa utilizar 3 botões para acionar cada cor do LED individualmente. Então eu tenho 3 portas de input, 3 botões, 3 portas de output, são os 3 endereços de cada pino correspondente a uma cor no LED RGB. Então a gente tem a cor vermelha, verde e azul. E aí a gente utiliza aqui o pino 3, que é o RX, o 4, que é o pino que a gente abriu novo, e o 5 também um pino novo que a gente abriu. Para os botões a gente está utilizando o GPIO 0, o GPIO 1, que é o TX, o GPIO 2, e aí tem uma particularidade que a gente dá uma olhadinha no código e é bastante importante, porque quando você utiliza esses pinos, principalmente o RX, você tem que utilizar uma
uma diretiva que é essa function 3. Dentro do pmode, você tem que falar que esse pino que você está usando, ele vai ser usado na função 3. E o que é isso? Dentro do ESP8266, existe uma tabela onde você consegue ver cada pino, cada GPIO, né, o seu nome e a função que ele assume em cada um dessas diretivas aqui. Então, assim, na função 0, ele vai ser o GPIO 0 é o próprio GPIO 0, né? E o TX é o próprio TX. Parece lógico isso, né? Mas é que ele assumindo essa função, ele vai ter a função só de receber e enviar as mensagens TX e RX. Se eu uso a diretiva function 3, ele assume como GPIO 1 e a GPIO 3. Isso daí facilita a minha vida, porque ele passa a funcionar como sendo esses GPIOs 0, 2, 4 e 5. Só que utilizando essa diretiva, que indica que ele vai trabalhar como um GPIO 1, no caso aqui, e no caso do RX 3, você não pode utilizar a comunicação serial para poder ficar imprimindo alguns logs, ou você está codificando e você quer ter certeza do que ele está passando naquela variável. Então você utiliza a comunicação serial, que é essa daqui, para você ter o print do que você deseja validar. Só que você utilizando a comunicação serial, ela entra em conflito com o RX e com o TX, e o seu projeto acaba trabalhando de forma inesperada, ou seja, ele simplesmente para de funcionar inadvertidamente e você não sabe muito bem por quê. E nesse caso, porque você utilizou essa diretiva e você habilitou aqui a comunicação serial. Então, isso daqui não pode acontecer e eu vou mostrar para vocês na prática qual a consequência disso, se você utilizar. Então, aqui a gente tem a definição dos pinos, né, de entrada e de saída. Aqui a gente tem a gente está pegando aqui o conteúdo desses pinos, então assim, qual o valor lógico que ele está nesse momento? Ele está nível alto, nível baixo. Eu preciso saber disso daqui, porque aqui embaixo eu vou ter que fazer alguns tratamentos, porque eu vou estar acionando um botão, e esse botão aqui, eu estou usando ele, né, numa função de pull-up. Então ele mantém o nível lógico alto, e quando eu aciono o botão, ele descarrega e ele faz a porta ir para o nível lógico baixo. Então é aí que eu identifico que eu acionei o botão. Com isso, eu vou fazer os tratamentos aqui para saber se o botão vermelho foi apertado. Então, qual é o estado atual do LED vermelho? Então, se ele estiver no estado alto, eu jogo ele para o estado baixo e vice-versa. E assim eu faço com todos os outros pinos correspondentes às outras cores, que é verde e azul. Então vamos lá, pessoal, vamos comprovar aqui que a gente não pode utilizar essa comunicação serial quando a gente utiliza, por exemplo, dentro do pino, né, do RX, que é o GPIO 3, a diretiva dizendo que ele vai adotar a função 3, ou seja, ele vai se comportar como um GPIO 3 mesmo. Porém, ele sendo um RX, ou seja, um receiver, né,
ele é utilizado, né, pelo ESP para poder, por exemplo, carregar o código. Então, eu vou tirar o comentário, vou tirar o comentário. A gente vai mandar carregar. Então, vamos esperar um pouquinho. Quando começar a carregar, aí eu vou mostrar que ali no nosso projeto, olha lá, começou a carregar. E aqui no nosso projeto, o LED ele está acendendo em vermelho. O que acontece? Ele está acendendo em vermelho porque a porta lógica, que é a GPIO 3, ela está em nível alto. E aqui, ó, acabou de terminar de carregar o código. Então, código finalizado. Porém, olha o que acontece. Ele já ativa a porta referente à cor verde e a partir daí nada mais funciona. Olha lá, não vai funcionar. Porque acaba acontecendo alguns conflitos e aí o seu código, na verdade a sua plataformazinha acaba trabalhando de forma inesperada. Eu vou tirar aqui, agora eu vou comentar de volta. A gente vai fazer o mesmo procedimento. Vamos esperar um pouquinho. Olha lá. Começou a carregar. Então, LED vermelho aceso. Está carregando o código. E quando terminar de carregar o código, vocês verem que simplesmente vai funcionar certinho. E olha lá. Funcionando certinho. Então, a gente não pode utilizar essa comunicação serial para imprimir os logs. Deixar habilitado quando você for colocar o seu código para rodar mesmo. E aqui agora, antes da gente ver o projeto funcionando, a gente pode visualizar, né, as duas portas que eu abri. Então, já conectadas aí aos condutores, né, o condutor verde e ao condutor azul, que ele vai ser ligado direto no LED RGB. Eles vão estar conduzindo aí as portas correspondentes ao sinal verde e ao sinal azul do ESP. E aí, nós temos aqui 3 portas que são 3 botões, né, de entrada, e o próprio LED, que esse é o LED RGB, que aqui ele corresponde ao R, aqui é o G, aqui é o B, e essa daqui eu uso para conectar o ground, né, para funcionar. Então essas daqui seriam as 3 portas que eu vou estar mandando sinal, né, vai estar saindo 3 portas lá do ESP8266, e sendo que 2 delas é a porta 4 e a 5 que a gente acabou de abrir, né? Então esse daqui ficou o esqueminha e vai dar tudo certo, porque aqui eu tenho o meu caçador de bug, então se tiver algum bug ele pega, então não vai dar nada, vai dar tudo certo. E agora, pessoal, a gente pode comprovar um pouco da funcionalidade aqui desse projetinho. Então, pegando ali a paleta de cores, a gente acionando simultaneamente, por exemplo, o botão verde e o botão azul, a gente obtém ali um azul clarinho. Se a gente pegar, por exemplo, o azul e um vermelho, a gente vai obter um magenta. Se a gente pegar o vermelho e o verde, a gente vai ter um amarelo. E se a gente apertar todos os botões simultaneamente, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, a gente tem um branco. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né, que tenha ajudado, que vocês consigam utilizar isso daí nos projetos de vocês, resolvendo aí alguns problemas aí de percalço que vocês tenham passado.
e marca aquele seu amigo que tem esse tipo de problema hoje, ou então que gosta desse tipo de conteúdo, manda para ele o vídeo, divulga, ajuda a divulgar, vai ajudar bastante gente aí que já passou por esse tipo de problema, né? Então é uma forma de resolver e uma forma de ajudar também as pessoas, né? Se inscreve aí no canal, nós somos novos por aqui, mas a gente vai fazer bastante conteúdo aí nessa linha também, não só com a parte de hardware, mas também a parte de software, desenvolvimento de sistemas, banco de dados, nuvem, cloud, Java, C. Então a gente tem bastante coisa para a gente estar falando com vocês e é isso que a gente vai fazer daqui para frente. Então, um beijo no coração, fica com Deus e até a próxima.